Então, como toda aula eu lembro, né? Hoje, essa aula acontece toda quarta-feira e onde a gente traz um tema diferente em cada aula. Eu sempre deixo o convite para quem quiser me escrever, mandando mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, para sugerir temas de aula que gostaria de ouvir, que gostaria de conversar, que gostaria de estar aqui junto trabalhando, né? O tema da semana passada, que foi insônia, foi um pedido do grupo. O tema não, ansiedade foi semana passada. Insônia, que é hoje, também é um pedido do grupo. E assim a gente vai contemplando, né, o que está permeando a vida de cada um também, para ter mais sentido nas nossas aulas. Hoje, então, a gente vai falar sobre insônia. Que perspectiva que a gente vê quando a gente está falando de insônia, né? Eu tinha pegado um dado para nós, até coloquei no Instagram hoje, de que a insônia é algo que está muito, muito, muito presente nos dias atuais, né? E às vezes a gente associa que insônia é só não conseguir dormir. Mas quando a gente considera uma pessoa que já acorda cansada, acorda indisposta, acorda com preguiça de levantar da cama, com vontade de dormir mais, ai, queria ficar dormindo mais. Isso está dizendo para nós que a qualidade desse sono não está boa, não está sendo boa o suficiente para suprir as necessidades desse corpo. Então, se eu sou essa pessoa que aparentemente durmo a noite inteira, deito e capoto, nem vejo nada, que às vezes muitas pessoas falam isso, né? Não, deito, durmo, capoto, não vejo nada. Tá bom, mas aí como você acorda? Nossa, acordo exausto. Acordo querendo dormir mais, acordo indisposto. Isso está sinalizando para nós que não, essa pessoa não está dormindo bem. Então, isso já entra como uma insônia. E aí, a gente categoriza a insônia como uma disfunção de órgãos. Tem algumas que são mais comuns e tem algumas que são menos comuns, mas acontecem. Tem o que a gente considera. Alguém aqui que está aqui hoje tem insônia? Se tiver, fala aqui para mim como que manifesta a sua insônia. Ou só fala não, não tenho para eu saber. Angélica não tem insônia. Tá. É, só quando estou muito preocupada com algo. Então, quando a gente pensa em insônia, a gente tem as divisões, né? E aí a gente tem uma insônia, que a gente chama de insônia inicial, que é quando eu tenho dificuldade para iniciar o sono. Eu deito na cama e fico lá, rolando, tenho dificuldade de dormir, fico preocupada pensando em alguma coisa, ou só assim, queria dormir, queria dormir, queria dormir, mas não consigo desligar. Aqui a gente tem essa insônia de que a gente não consegue iniciar o sono. A gente tem dois caminhos que são possíveis aqui quando a gente está falando na medicina chinesa, que um é quando o rim e coração não se conectam. O que que a gente precisa? A gente já falou dos cinco elementos e eu vou trazer mais uma aula dos cinco elementos de novo, porque eu acho que sempre é importante a gente ir relembrando.
Mas o coração, se a gente fosse pensar em natureza, o coração ele é o fogo. O rim, ele é a água. E aí, igual quando a gente está na natureza mesmo, né? A gente precisa de um sol que aquece para a água subir, né? Para a água evaporar. Então, existe um ciclo de comunicação entre o calor, entre o fogo, o sol, né? E essa água aqui, que dentro do nosso corpo seria o coração e o rim. Quando eu estou muito ansioso, quando eu estou muito ansioso mesmo, muito preocupado, muito ansioso, muito ligado, muito agitado, esse fogo que deveria vir aquecer esse rim, ele ó, não desce, porque tá demais, tá aceso demais. Então ele não consegue descer. Às vezes o rim tá muito fraco. Pode ser por esse caminho de um fogo que não desce, mas pode ser porque eu também tô lesando demais os meus rins. E aí eu fico com a lombar mais gelada, aumenta a minha tendência de ter dor lombar, aumenta a minha tendência de ter dor no joelho, aumenta a minha incontinência urinária ou a minha frequência de ir no banheiro, porque não tá tendo essa comunicação. Embaixo tá muito frio, em cima tá muito quente. Esse é um dos caminhos para a gente ter dificuldade de pegar no sono. E aí a gente tem que reequilibrar isso daqui. Aí a gente reequilibra com a alimentação, a gente reequilibra com a atividade física, a gente reequilibra acalmando a mente. Tem estratégias adequadas para fortalecer os rins. Nesse caso, já seria uma deficiência de íon do rim, né? Uma deficiência do calor. Então, a gente tem como fortalecer os rins e a gente tem como acalmar o fogo do coração, para que essa insônia seja solucionada. Outra insônia que dificulta a gente entrar no sono, ela tem a ver com uma hiperatividade de fogo de fígado, que a gente chama com esse nome. Que é muito quando, assim, uma pessoa que se irrita muito, sabe? Irritou, ficou vermelha, subiu o sangue demais, explodiu e aquele negócio ficou. E aí é difícil pegar no sono, porque você tá com fogo também. É por outro caminho, mas é excesso de calor em cima. Por que que eu tô diferenciando as duas? É porque tem muito calor em cima. Tanto a de rim com coração, quanto essa de hiperatividade de fogo. Só que as duas, a manifestação vem na insônia, porque tem calor demais e eu não consigo aquietar. Só que para tratar, eu preciso tratar de forma diferente. Eu preciso identificar qual das duas é, porque se eu tratar a hiperatividade de fogo de fígado, como se fosse o calor lá do coração, é desproporcional. Eu estou tratando a perna direita quando eu tenho que tratar a esquerda. Não, não cabe. Por isso a gente precisa identificar para que a gente consiga trazer as estratégias adequadas para cada uma delas. Fora isso, a gente tem as pessoas que deitam, dormem, beleza, deito, durmo tranquilo, sem nenhuma dificuldade, mas fico acordando no meio da noite. Acordo preocupado, acordo pensando em alguma coisa. Às vezes acordo e logo volto a dormir, às vezes acordo e tenho dificuldade de voltar a dormir. Essa é uma insônia que, por incrível que pareça, ela está muito associada com o nosso sistema digestivo. É uma insônia que eu já tive muito, que no começo eu até achava normal, assim, acordar no meio da noite. Acordava, virava para um lado, virava para o outro, mexia um pouquinho, normal. Eu achava, né? Até eu entender que não, que aquilo não era normal. Hoje eu deito na cama, a não ser que eu também esteja preocupada, esteja muito ansiosa com alguma questão, mas no dia a dia normal,
Eu pareço uma estátua dormindo. Do jeito que eu deito, eu acordo. Minha cama nem mexe. É uma benção, né? Porque quase não tem como uma cama quando acorda. Ô, coisa chata de fazer uma cama. É, essa insônia de ficar acordando no meio da noite são as duas insônias mais comuns, né? Essa de não pegar no sono e essa de acordar no meio da noite. Então, tem a ver com essa fraqueza do sistema digestivo, e aí a gente tem uma deficiência de baço com uma deficiência de coração. Então, fica faltando sangue de qualidade ou sangue em quantidade no nosso corpo, e, e aí a qualidade do nosso sono ela é prejudicada. A gente pode cuidar disso com o fortalecimento do sistema digestivo, então trazendo os alimentos que tonificam o baço, trazendo alimentos que nutrem o sangue, porque o sangue, a gente precisa de matéria-prima para formar sangue. Então, se a gente não está se alimentando com coisas que favorecem esse fortalecimento do sangue, como a gente já falou aqui, as raízes e outros alimentos que favorecem a formação de sangue e que favorecem o sistema digestivo forte, mesmo que a gente coma, a gente não consegue ter o que a gente precisa, tudo, todos os nutrientes, tudo que a gente precisa para manter o nosso corpo nutrido. É isso, é falta de nutrição. E aí a gente fica acordando à noite, que a gente não consegue. Teve uma aula que eu falei que o sangue é a cadeira onde a mente senta. Então, assim, o sangue é que me possibilita descansar. E aí, se não tem o sangue, como é que eu descanso tranquila e com qualidade? Não consigo. Não existe esse assentamento, entre aspas, como se não existisse uma cama para eu me deitar. Então, é muito importante trazer esse cuidado. Outra insônia que não é tão comum, mas que acontece, é aquela de acordar assustado à noite. Alguém já teve? Tá dormindo assim, e de repente parece que, nossa, tava caindo sei lá, tava caindo, acorda como se tivesse tomado uma porrada. Eu já tive essa também. Agora eu não tenho mais, não. Mas essa tem mais a ver com a deficiência de energia da nossa vesícula biliar. Então, a gente fala que é uma vesícula biliar fraca. É horrível, não é, Estela? Nossa Senhora, acorda caindo de verdade. É muito comum, essas pessoas que têm esse tipo de insônia, é muito comum que sejam as mesmas pessoas que assustam muito fácil. Sabe aquelas pessoas que a gente chega perto, assim, tipo, nossa senhora, não vi que você estava aqui, não vi isso, não vi aquilo. Assusta, dá pulo, grita. A gente chama isso de vesícula biliar fraca. E por que que é legal a gente cuidar disso? Porque a vesícula biliar forte é um órgão que ajuda a gente a ter coragem. Coragem para ir para a vida, coragem para tomar as nossas decisões. É muito comum escutar na medicina chinesa que a coragem tem a ver com os rins, mas isso é outra coragem que já eu separo aqui e explico. Mas que vem dessa vesícula biliar forte está conectada com a nossa tomada de decisão. Eu preciso resolver esse negócio aqui, então eu vou resolver esse negócio aqui. Não vou deixar para depois. Eu preciso ter essa conversa difícil. Então eu vou lá, eu vou ter essa conversa difícil. Aí, ó, tô precisando fortalecer minha vesícula para ter conversas difíceis. Então a gente consegue realizar as coisas que a gente precisa realizar quando a nossa vesícula está forte. E um sinal de que ela não está tão forte quanto poderia é essa insônia de acordar assustado e ou de ficar se assustando ao longo do dia com muita facilidade. Aí tonificar a vesícula
Já é um processo que precisa mais de intervenção, ou de agulha mesmo, ou fitoterápica. É muito difícil tonificar a vesícula sem a intervenção, sem uma atuação mesmo mais direta. E tem mais uma insônia que eu ia trazer para nós. Enfim, tá nessas três, né? Sem meu suporte, fico nessas três. Ah, então eu vou explicar sobre a vesícula, o medo da vesícula e o medo do rim, né? Só para a gente não fazer confusão, caso alguém já tenha escutado. Alguém já escutou isso? Do medo do rim, falar o medo dos velhinhos, o medo do rim? Alguém já escutou essa fala? Escreve para mim aqui no chat, só para eu saber. Não, então eu vou falar sobre. Olha, ninguém nunca ouviu falar, então. É muito comum, pelo menos a gente que atua com os idosos ou a gente que atua com a medicina chinesa, escutar essa história, né? De que quando fica velho, fica mais medroso, é, começa a ter medo de sair na rua, começa a ter medo disso, começa a ter medo daquilo, começa a conferir se a porta tá fechada 1000 vezes. Esse é um medo mais associado com as pessoas mais velhas, que é o medo que vem de um enfraquecimento dos rins. E aí é um medo mesmo de coisas já conhecidas, então eu só fico tenho mais medo de coisas que eu já conheço, né? Confiro a porta 1000 vezes, tenho medo de sair na rua, coisa que eu fazia antes. O da vesícula, ele tem mais a ver com o pânico mesmo, tem mais a ver com o susto. Ele não tem a ver com a nossa idade cronológica. Não, não é. As pessoas mais velhas não necessariamente têm esse medo, né? Se assustam fácil e acordam assustadas. Na verdade, nem é o padrão. Ou tem pânico. A maioria dos casos, dos quadros de pânico, vem mais em pessoas mais novas. Então, esse medo da vesícula tem a ver com esse pânico, e o medo dos rins tem a ver com o medo daquilo que a gente já conhece. Seria uma forma mais facilitada, assim, de simplificar isso, né? E aí, por que que é importante a gente cuidar da insônia? Porque a insônia, ela tá conectada, né? Ela tem uma interferência direta em muitos fatores ao longo da nossa vida. O que afeta de cara é a nossa disposição, né? É o nosso raciocínio lógico, é a qualidade da nossa memória. Tudo isso afeta muito rápido. Se eu dormir mal essa noite, eu já vou acordar menos disposta, eu vou ter um dia mais arrastado, um pouco mais difícil. É uma manifestação mais imediata. Se a gente deixa isso ficar crônico, isso favorece outras doenças crônicas, favorece depressão, favorece hipertensão, favorece diabetes, favorece a perda da memória aí já de uma forma mais significativa, favorece muito a falta de formação do sangue no nosso corpo, que aí também vai afetar mais ainda a memória. Aumenta lá a produção das placas beta-amiloide no nosso cérebro, então aumenta o risco de demência. São muitos, muitos fatores que estão associados
com a nossa falta de sono de qualidade. E que às vezes a gente banaliza, né? Ah, tudo bem, é assim mesmo, eu tô muito estressada, meu trabalho tá demandando isso, ou minha vida tá demandando aquilo. Uma coisa é eu estar passando por um momento muito difícil e isso abalar um pouquinho o meu sono. Mas se eu for passar por um momento muito difícil a longo prazo, sei lá, por exemplo, tô com um familiar que eu amo muito doente, mas é uma doença que não tem cura, mas também é uma doença que pode ser que essa pessoa viva muito adoecida, muito tempo nesse fator adoecido. Eu não posso manter a minha insônia enquanto essa pessoa está viva e doente, porque senão eu vou adoecer junto. Imagina se essa pessoa viver 1, 2, 3, 4, 5 anos doente. Eu não posso manter a minha insônia por todo esse período. Se eu mantiver minha insônia um mês é péssimo, é péssimo. Mas um mês é passageiro. Eu volto e recupero. Agora, se eu vejo que tá ficando uma coisa prolongada, eu preciso intervir. E eu consigo intervir, trazendo essas questões. Igual a gente falou, se eu tô acordando muito à noite. Se eu mexer no que tonifica ali meu sistema digestivo, no que fortalece meu sangue, porque a preocupação consome muito sangue. Se eu mexo nessa perspectiva, eu vou me fortalecer a ponto de conseguir sustentar o sono, apesar dos desafios que eu estiver vivendo. Eu preciso fazer isso o tempo inteiro? Não, passei uma noite de insônia? Ok, pode acontecer, várias coisas estão acontecendo na nossa vida. Agora vejo que tá ficando, tá ficando, tá ficando. Que estratégia eu tomo para modificar isso? É muito importante a gente intervir na nossa insônia. E insônia tá muito comum hoje em dia, né? E a gente está naturalizando cada vez mais os nossos adoecimentos. Cada vez mais a gente diz que insônia tá tudo bem, ansiedade tá tudo bem, estresse. Não que tá tudo bem, mas assim, mas faz parte. Tô trabalhando no que eu não gosto, eu vou ficar assim mesmo. Eu tô morando no que eu não gosto, eu vou ficar assim. Eu tenho uma família que eu não gosto, eu vou ficar assim mesmo. A gente vai naturalizando muito. E isso é muito ruim porque a gente também se retira do lugar de responsabilidade que a gente tem de atuar, por mais difícil que seja o que a gente esteja vivendo, na transformação da nossa realidade. E a gente tem esse poder, a gente tem essa capacidade. Às vezes a gente não sabe exatamente como fazer, mas se a gente souber o caminho, a gente consegue fazer mudança, transformar e reorganizar a trajetória do nosso corpo, que é muito importante a longo prazo. É muito importante porque a gente vive agora e para o longo prazo. Então, que estratégias a gente usa nessas insônias? Se a minha insônia é de pegar no sono, e eu já entendi que essa dificuldade de pegar no sono é fogo demais, é calor demais, assim, é movimento demais na minha cabeça. Eu preciso fazer exercícios que me ajudem a acalmar. Preciso respirar, soltando o ar mais devagar do que ele entra. Então, o ar entra num tempo e eu vou deixar ele sair mais devagar, porque isso ajuda a baixar. Posso trazer mesmo a intenção de passar a mão e, tipo assim, vamos, desce, sabe? E vou trazendo essa intenção de mandar lá para a terra, vou, como se eu tirasse mesmo, como se eu varresse a minha cabeça, né? A gente vai trazendo essas estratégias, diminuo a intensidade da luz na minha casa, diminuo o celular, porque tudo que é muita luz tá chamando a gente para o dia, tá chamando a gente para despertar, tá chamando o nosso yang, o nosso calor, o nosso aceleramento. Então, se eu tô aqui ligada na tela até a hora de dormir, é como se eu estivesse despertando, tem muita luz. Então, eu vou baixando a luz,
vou diminuindo os estímulos. Se for uma coisa que me ajuda, coloco uma música suave ali para eu ouvir, uma música que me ajuda a acalmar. Faço alguma coisa artística, alguma coisa manual, se isso se conecta com as coisas que eu gosto, né? Que tem gente que mais se estressa do que se acalma. Eu amo coisas manuais, mas não me dá um macramê para fazer. Eu sou apaixonada em macramê, acho a coisa mais linda do mundo. Mas, nossa, às vezes que eu tentei fazer, meu Deus, que desespero. Fiquei estressada. Então, o que é que realmente me acalma para que eu possa fazer, trazer essa estratégia para mim? Não adianta eu trazer a estratégia que é do outro. Talvez ler um livro, enfim, aí vai muito de cada um. E a estratégia do durmo e acordo é muito melhorar a nossa alimentação. Trazer os alimentos tonificantes. Frivoletei, Estela, pelo amor de Deus, eu acho que eu morro se eu tentar fazer. Eu não sei se todo mundo que tá aqui conhece, mas nossa, uma vez minha mãe tentou me ensinar, eu fiquei olhando ela fazer assim, eu falava, Deus é mais. Gente, é um negócio que você faz dando nozinhos com linha, a linha fininha, assim, tipo linha de costura. E você vai dando os nozinhos com um negocinho que eu não sei o nome, pequenininho assim. Você vai ali dando nó por nó naquela linha finíssima. Timi, você sabe fazer frivoletê? Navete, é verdade, é esse o nome. Enfim, a Timi também não sabe. A minha mãe tentou me ensinar. Eu falei, não, mãe, acho maravilhoso, mas eu acho que esse legado não vai ficar para a história, não. Não sei se eu vou mudar de ideia ainda. Até perdi o rumo. E então, aí voltando então para a insônia. Quando a gente pensa nessa insônia de acordar no meio da noite, é muito esse tônico da alimentação, de acalmar a mente também. Então, essa estratégia que a gente pode usar para ajudar a pegar no sono, a gente também pode usar para ajudar na manutenção do sono, numa perspectiva de que acalmar a mente ajuda a consumir menos sangue. E se a gente está com deficiência ali de sangue, com deficiência do sistema digestivo, acalmar a mente vai ajudar nessa base de sustentação. E alimentação, tudo que for tonificar o nosso corpo. Movimentos lentos, tudo que fortalecer perna, cozinhar o alimento bem devagar. Quanto mais devagar a gente cozinha, aquele arroz bem papa que fica lá cozinhando um tempão, os legumes, quando a gente faz a sopa, deixa lá cozinhando a longo prazo, assim, 50 minutos, 1 hora de cozimento no fogo baixo, porque quanto mais devagar cozinha, mais tônico esse alimento fica, mais fortalecedor esse alimento vai ficar. Comer a batata doce é um tônico excelente. Então, são estratégias que a gente pode trazer. Acho que era um pouco isso que eu queria trazer. E trazer esse olhar, né, essa clareza. A gente na medicina chinesa nunca olha para um quadro como um quadro sem resposta, sem causa. Por isso que todas as doenças, né, que a gente chama de síndrome, elas são divididas em várias possibilidades de causa. Não existe uma única insônia. Só que vocês viram, não tem como eu tratar uma insônia
que é porque tem fogo demais na minha cabeça, de coração, tratar como uma deficiência do meu sistema digestivo. Não tem como eu tratar uma do sistema digestivo como se fosse o fogo. E não tem como eu tratar o fogo de coração como se fosse o fogo de fígado. Então, e nem a deficiência da vesícula biliar. Então, assim, a gente precisa identificar a causa das coisas. Isso serve para insônia, isso serve para dor de cabeça, enxaqueca, isso serve para ansiedade, isso serve para constipação. A gente tem constipação por excesso, a gente tem constipação por deficiência. Então, tudo é muito categorizado, muito subdividido. Então, a gente tem muitas possibilidades de causa daquela desarmonia, de causa daquele adoecimento. E o que que é mais importante aqui? A gente identificar qual é a raiz do nosso problema para que a gente possa tratar a raiz. Não adianta eu ficar disfarçando o sintoma. Eu tenho que entender a raiz do meu problema, a raiz da minha insônia é por deficiência do meu sistema digestivo, é por falta de sangue de qualidade. A minha insônia não é por fogo. Porque aqui eu vou atuar de um jeito diferente. Atuando de um jeito diferente, eu vou ter um resultado que funciona. Se eu estiver atuando do mesmo jeito para tudo ou atuando errado, eu não vou ter o resultado que eu desejo, porque eu não sei o que eu estou fazendo, é como se fosse isso, que é muito o que a gente faz no dia a dia. Eu amo a alimentação, eu sou apaixonada, porque eu acho que a alimentação, ela transforma e a alimentação está aqui, nas nossas mãos, né? Então, a alimentação para nós da medicina chinesa também vem muito nesse propósito. Eu vou comer um alimento, por quê? Porque ele vai tonificar o yang do rim. Eu preciso tonificar. Ou eu vou comer um alimento porque ele vai tonificar o yin do rim. Eu preciso tonificar o yin. Ou eu vou comer um alimento porque eu preciso tonificar o baço. Ou porque eu preciso tirar calor do estômago. Se eu tenho úlcera de estômago, se eu tenho mau hálito, eu tenho calor no estômago, eu tenho que tirar calor do estômago. É, enfim, todas essas, a gente consegue manusear os alimentos nessas perspectivas. Ai, tô ficando resfriado. Tô ficando resfriado, eu tenho esse alimento que vai atuar se eu tenho catarro amarelo. Esse alimento que vai atuar se eu tenho catarro transparente. Tô com problema de respiração, dificuldade, tô com muita secura. Vou lá, já vou comer esse alimento, porque esse alimento vai ajudar a tonificar o endo pulmão, e tonificando o endo pulmão eu vou ter resultado. Então, o alimento, ele vira um remédio muito potente que está aqui na nossa mão. A gente só precisa saber usar. Então, é muito, muito, muito potente essa estratégia, esse olhar. Acho que era isso que eu queria trazer. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Me escreve aqui, por favor, como foi para vocês. Comida é combustível. Pode ser combustível bom, pode ser combustível ruim, né, Angélica? Tudo bem para vocês com essa aula? Alguma pergunta? Algum questionamento? É, tá nas nossas mãos a escolha e o conhecimento, né? Obrigada. Nenhuma dúvida, então. Importantíssimo o comportamento pré-sono. É muito determinante na qualidade do nosso sono e da nossa noite. Hábitos preciosos, é verdade. Muito bonito isso. São hábitos preciosos. Obrigada também, Karen. Bem-vinda. Toda quarta a gente está aqui, tá bom? Muito obrigada por hoje. Uma boa noite para nós, um bom descanso.
Que a gente durma sem nenhuma dessas insônias hoje, pelo menos. Amém. Bom descanso para cada um de nós. Até semana que vem. Um grande beijo. Se tiverem alguma sugestão de assunto, alguma coisa que vocês queiram conversar sobre, me escreve que eu vou incluindo nos nossos conteúdos, tá bom? Beijo, beijo, boa noite, bom descanso. Obrigada.